Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Sucesso de Vendas, o nosso podcast do mercado imobiliário, né? Um podcast criado para dar vitrine às pessoas que fazem esse mercado acontecer no seu dia a dia. Se tu está chegando pela primeira vez aqui no canal, meu nome é Matheus Lamper, eu sou CEO da IB Soluções Imobiliárias, trabalho há mais de 15 anos com desenvolvimento de produtos imobiliários, com lançamentos imobiliários e sempre na luta, na busca de construir grandes sucessos de vendas. E sempre digo também que esse é um desafio muito maior do que vender tudo, né? Então esse é um pouco da provocação do nome do nosso podcast. Bom, gente, como quem me acompanha aqui nas minhas redes sociais, quem não me acompanha aí, pode entrar no Instagram lá, @MatheusLamper. Você viu que semana passada eu estive no estúdio, deu um probleminha de agenda e eu não consegui gravar. Saí bem chateado aqui daquela situação, mas tô aqui de novo, voltei essa semana, vou gravar 3 podcasts, né, 3 episódios essa semana. 2 estavam programados, estavam na agenda, e esse que eu tô gravando hoje, ele aconteceu meio de última hora. Descobri que meu convidado estava em Porto Alegre, já estava na minha lista de pessoas para convidar, chamei ele, consegui um espacinho na agenda, consegui a agenda no estúdio, deu tudo certo. Então, se tem algum aprendizado com isso, é que a persistência sempre vence os obstáculos, né? Então, apesar de não ter gostado muito de ter que desmarcar, remarcar e tudo mais semana passada, essa semana deu tudo certo e a gente está aqui de novo. Para ti que está assistindo aí, te inscreve no canal, ativa o sininho, nos ajuda aí, manda o link para alguém que é do mercado, se tu achar legal a conversa, achar legal o papo, volta lá no canal, tenho mais 9 episódios já publicados, tem vários tipos de episódios, tem o episódio de lançamentos, onde as incorporadoras vêm aqui e apresentam seus empreendimentos, tem os episódios Histórias de Mercado, onde tu que está aí assistindo pode nos mandar uma história tua, a gente seleciona histórias e traz para cá, para tu poder participar também e ser conhecido pelo mercado, pelo que tu está fazendo, pelo que tu já fez. E também temos o episódio Perguntas e Respostas, onde eu abro uma caixinha lá no meu Instagram, as pessoas me mandam perguntas, eu seleciono 4, 5 perguntas e gravo sozinho de frente para a câmera, respondendo as perguntas que me foram enviadas, né, conforme minha produção, meu time aí seleciona. Tá certo? Ontem eu gravei um Perguntas e Respostas, que quando tu estiver assistindo aqui já vai estar no ar, certo? E amanhã eu gravo com mais um convidado também. Então, nas próximas 3 semanas, lembrando que toda quinta-feira, 19 horas, tem episódio novo no ar. Tá certo? Bom, feita a introdução, vamos lá para a parte mais importante, né? O podcast não é para eu falar de mim ou do meu histórico ou dos meus negócios, e sim para falar de pessoas que realmente estão fazendo o mercado imobiliário acontecer. Hoje eu trago ao Sucesso de Vendas, direto de São Paulo, diretor comercial da Cipasa, uma das maiores urbanizadoras desse país, Rogério Riquelme. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu parceiro, meu cliente aí em tempos passados, nós já fizemos algumas coisas juntos. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que a gente sempre teve uma relação de sinceridade, tivemos uma relação muito boa aí. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aí no Sucesso de Vendas. Pô, que bacana. Bom, eu não dava para ler todo o currículo aqui, eu ia gastar muito tempo, ia falar demais, né? Então, como eu sempre faço aqui no Sucesso de Vendas, eu vou deixar que tu te apresente aí, fale aí para os nossos telespectadores, ouvintes, também tá no Spotify, quem tá no Spotify procura Sucesso de Vendas, tá lá. Fala um pouco aí, como é que tu entrou nesse mercado e qual foi a tua trajetória aí, quanto tempo tá Bom, vou tentar ser breve, de forma bem rápida aí. Meu pai é engenheiro e arquiteto, né? Meu outro lado da família, a família da minha mãe, eram incorporadores há muito tempo. Tiveram uma incorporadora, fecharam, e com 17 anos eu resolvi ser arquiteto urbanista, né? Muita gente acha que eu sou engenheiro ou administrador, mas eu sou arquiteto urbanista. Então eu trabalho desde os 17 anos com esse mercado. Entrei lá na Camargo Corrêa, quando todo mundo tinha o sonho aí, tem ainda, eu acho, né? Um pouco de trabalhar nas grandes empreiteiras. Comecei no mercado imobiliário. E no ano que eu entrei, começaram a ser feitos os IPOs das incorporadoras. O mercado começou a abrir o capital, né? E de lá eu nunca mais saí. Então, passei pela Camargo Corrêa,
Passei pela Brookfield, fui muito tempo executivo lá, cresci muito, aprendi muito também. Sempre na área comercial? Não, na verdade eu sempre fui... Eu falo que eu sou diretor comercial, né? Mas eu sou CEO, eu cuido da operação da Cipasa como um todo, né? Eu foco no comercial, porque comercial não tem jeito, né? É a principal área, né? Se você não vende, você não constrói. Se você não constrói, se você não vende, você não ganha dinheiro. Então, eu sempre trabalhei na gestão mesmo como um todo, né? E na Brookfield, eu tinha o trabalho de dono de negócio, que era um gerente geral de incorporação. Olhava o produto, olhava a tabela de vendas e etc. Mas eu sempre tive um gap lá muito grande de mão de obra para tocar o comercial. Então, eu tive que acabar entrando no lançamento. Eu rodava contrato, rodava PV ali, né? Quando o PV ainda era no Excel, não tinha sistema nenhum. Rodava o espelho de vendas ali no Excel, pintava a bolinha ali no stand. E lá eu entrei com praticamente 21 para 22 anos. Cheguei a ter um portfólio na época, isso praticamente há 14 anos atrás, aí, mais ou menos. Eu tive um portfólio de 1,5 bi, então me deram muita responsabilidade. Em São Paulo? Na época eu era solteiro, aí quem tinha para mandar primeiro era eu, né? Então era o dono de negócio mais novo da empresa, então eu rodei São Paulo, rodei interior de São Paulo, rodei Rio, rodei Goiânia e rodei Porto Alegre ali, que a gente ensaiou uma operação que acabou ficando em Curitiba. Então, eu meio que rodei Brasil, concentrado nessas áreas. Aí, em 2015, me mandaram para engenharia, meio que acabou a posição de dono de negócio. Fiquei focado em terminar algumas obras. E aí, rodei para terminar a obra, né? Arquiteto mandando engenheiro ali. Foi uma experiência legal também, mas não era muito minha praia a ficar só na engenharia. Aí, eu acabei me reposicionando com um dos sócios da Brookfield, que é o pessoal da QLPP, que hoje é ASO, que hoje estão dominando lá Rio de Janeiro, mas eles são focados também no interior de São Paulo. Fiquei um tempo a operação. E depois veio o desafio da Cipasa aí, que é uma história maluca aí, que eu preciso de mais 2 horas aqui do seu podcast, que uma empresa nacional, uma das maiores aí do Brasil. Que ano foi a Cipasa aqui? Na verdade, a gente começou a analisar em 2017, ainda eu não estava dentro da operação, e aí borbulhou mesmo em 2019, que foi um ano bem intenso, assim, eu trabalhava em Campinas até 7, 8 da noite, ia para São Paulo, ficava 9, 9 e meia, e aí eu voltava para Campinas de volta, né, 1 hora, 40 minutos lá, umas 2 e meia, 3 horas da manhã, eu voltava para Campinas e 9 horas eu estava trabalhando de novo. Fiz isso por 6 meses, ganhei praticamente, eu acho que uns 15, 20 quilos, assim, eu falo que é por aumento de peso, que você vê a fase que eu tô passando. E, cara, foi um desafio bem legal. A gente montou a tese da empresa, assim, graças a Deus, hoje deu tudo certo, né? Mas a gente montou a tese junto com os meus outros 2 sócios. E depois incorporou o fundo, que é o Tigar 11, conosco. O Kayat também, que é um cara do mercado financeiro que é super importante para nós também. E a gente acabou montando essa estrutura, mas foi um desafio bom, assim, porque... operar uma empresa nacional, conhecer vários mercados e etc., é super difícil de acertar, né? Você que está 3, 4 estados que a gente falou, acertar 23 estados foi uma tese desafiadora, então praticamente 2 anos estudando, para depois a gente pular para dentro da operação mesmo e fazer o turnaround da empresa aí. Tu sabe que um parênteses importante comentar, né, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, eu tive a oportunidade, há mais de 10 anos atrás, quando eu atendi a Alphaville, de também poder viajar o Brasil todo, né? E impressionante, são mercados completamente diferentes, né? Características culturais completamente diferentes. A gente que fala muito com corretora e com imobiliária, né, bicho? Enfim, é como se estivesse em países diferentes quase, né? Acho que quem trabalha com comercial, a gente, assim... a gente entende que o nosso mercado é muito local, né, cara? Assim, a gente fala de online, de visita virtual e tudo mais, mas quando o cara vai comprar ou quando o corretor vai ver um produto, ele tem que estar lá, olhar, sentir, ver o cheiro do ar, entender, vocês se entenderem, né? Você passar a mensagem correta para o cara. Às vezes não adianta uma reunião virtual para você discutir com o corretor. E o Brasil, cara, assim,
são 4, para mim, são 4 regiões diferentes, e dentro dessas 4 regiões diferentes ainda tem algumas especificidades dentro delas, né? Então, eu não tinha... É difícil você contar, né, pessoas que viajaram nacionalmente, que você conversa que, Você tá fazendo 23 estados, né? 23 eu estados. 19. 23 estados. E, cara, é loucura, porque para chegar em todos, se você pegar um voo comercial, né, você demora praticamente 1 mês e meio. E a gente tem 3 operações, né? A Vila, a Cipasa e a Colorado. Somando todos os empreendimentos, a gente está com 84 empreendimentos do Brasil inteiro. Que é muita coisa, né? Gerenciar isso é loucura. E 84 entregues com TVO e etc. Cara, para vender, assim, teve um período de adaptação meu, apesar de eu ter rodado alguns estados pela Brookfield, teve um período de adaptação e, cara, a gente fez um plano de negócio que a gente chamava Plano 90, né? Entrando na Cipasa. Bom, vamos fazer isso. Tinha 10 itens lá obrigatórios pra gente fazer. Aí, no primeiro mês, nos primeiros 10 dias na Cipasa, sofrendo, e eu peguei a minha área, hoje eu tenho praticamente 40 pessoas embaixo do meu guarda-chuva lá. Eu peguei com uma pessoa que 2 meses foi embora depois, porque ele já estava, como a gente comprou a empresa, geralmente quando você compra a empresa é difícil você ter pessoas fidelizadas junto com você. E, pô, eu peguei com uma pessoa indo embora. Aí, como é que você vai operar dessa forma? Então, puta, a gente olhou esses 10 itens, mas depois eu rasguei tudo, virei de cabeça para baixo. Falei isso pro meu sócio, ó, tô indo viajar aqui, vou rodar as áreas, vou ficar localmente, vou resolvendo de um em um lugar, formar pessoas, formar gente. E eu acabei, sei lá, fiquei uns 3 meses viajando direto, para organizar mesmo as coisas, e não quer dizer que o seu primeiro plano demore, né? A gente está 5 anos à frente dessa operação nacional. Eu te falo que os 2 primeiros anos a gente montou de um jeito, hoje a gente está operando de outro jeito, você vai se adaptando, né? Mas com uma pressão diferente, porque está rodando. E, cara, fazer rodar esse jumbo aí foi difícil, mas, sim, desafio super bom, né? Aprendizado, né? Você que rodou também, até você aprende... que hora você pega... O MBA mais caro do mundo. O MBA mais caro do mundo. Mas não aprende... Só aprende lá, não tem outro lugar. Porra, você aprende desde quando... como você fala com o corretor até a hora que você pega o voo, né? Então, Exato. Como é que você deixa eficiente seu dia? Então, foi um aprendizado deixa bom. eu voltar um pouquinho na história aí, porque acho que tem muita gente que tá nos assistindo e que vai ficar curioso para saber como... Sem precisar entrar muito em detalhes, não sei, acho que até não pode, né? Mas como é que foi o processo de aquisição da Cipasa? Como é que isso se deu efetivamente, né? Porque a Cipasa era uma empresa de capital aberto. Não, na verdade a Cipasa, ela teve uma expansão nacional. Eles tinham o objetivo de abrir um capital mais ou menos na janela de 2013 a 2015. Um fundo chamado do Hemisfério Sul comprou a Cipasa, né? Adquiriu do pessoal que ainda continuou sócio da Cipasa. Só que a janela fechou do mercado para todo mundo, né? A gente teve a crise... É bom relembrar as histórias, né? Para a gente ter aprendizado. Em 2013 a 2015 teve a crise do governo Dilma, que acabou... 2014, né? Impeachment ali. E muito extrato, falta de crédito, sem investimento. Acabou fechando o mercado para todas as incorporadoras e loteadoras. Muito distrato. A lei de distrato não estava valendo como um todo. E aí enrolou um monte de incorporadora e loteadora, né? Aí a alienação fiduciária não valia muito, porque o juiz tinha um entendimento diferente, atraso de obra também, que teve o boom também do mercado imobiliário nesse período, com os IPOs das incorporadoras, as loteadoras sofreram também, mão de obra, e acabou aparecendo essa oportunidade, né? De levar a Cipasa, de fazer... Sim, porque estava na mão de um fundo, né? O fundo... A mão do fundo, e esse fundo não operava, que é diferente do Tigar hoje, que ele opera também junto conosco. Com o Diego lá, né? Com o Diego, que, pô, é genial, foi uma ideia... Sabe muito. Porque os loteadores, no geral, não têm tanta estrutura quanto uma incorporadora tem. A Cirela, você pega a Iven, a Melnick, que são grandes empresas. Um loteador não tem essa estrutura porque o VGV é menor, a margem é mais apertada. E aí, ele introduziu uma governança, a gente tinha a cabeça, né, o olhar desenvolvedor, a gente sabia fazer. A gente tinha a loteadora menorzinha. E aí bateu essa oportunidade, a gente acabou conseguindo montar essa estrutura, né? Porque,
No final do dia, o nosso mercado também não é só a gente fazer projeto bom, né? Tem que ter uma estrutura financeira, tem que ter uma governança, tem que ter todo um ciclo, porque, cara, a nossa rodinha sempre tem que estar girando. E aí a gente conseguiu montar, cara, assim, eu tô falando bem resumido, mas meu sócio, o Hugo e o Ricardo, já estavam há mais tempo na operação. Eu brinco que eu sentei praticamente no último tempo, assim, eles me convenceram. Profissionalmente eu estava super bem nas outras empresas, e eles acabaram me convencendo e, puta, assim, são desafios, né? Há 3 anos atrás eu falava que eu não faria de novo, mas se precisar fazer de novo, comprar outra, ser agressivo de novo, a gente... cara, acho que tô mais preparado, mais maduro, né? Uma operação mais madura. E, cara, sempre tem oportunidades, assim, que beiram a nossa frente, assim, de loteadoras, incorporadoras. Sempre tem, né? Você terminaram adquirindo mais 2 depois no processo, a Colorado Não, e a Vila. A Vila já era nossa. Já era. A Cipasa, e no meio do processo a gente tinha a opção de levar Colorado, a gente tinha 68% dela. O pessoal da Colorado toca super bem a operação e tudo. A gente é mais nível conselho, que, pô, é uma super loteadora, a melhor do Nordeste lá, em loteamentos abertos. E hoje vocês estão com as 3 marcas, então, Colorado no Nordeste. Colorado Nordeste, que fora Nordeste é a Vila, né? E tem a Cipasa, que é médio e alto padrão. Médio e alto padrão. Muito legal, muito legal. E aí, te viste no desafio de tocar uma operação aí de 23 estados. Cara, fiz umas perguntas aqui para ti, mas antes eu queria fazer um comentário, né? Eu sempre olho o segmento imobiliário e tenho feito, estava te comentando antes de começar a gravação aqui, tenho feito isso nos últimos 1 ano e meio, assim, de maneira bem crítica, e até o podcast nasceu disso, né? E analiso o mercado em 3 pilares, né? O segmento 3 pilares, que é o mercado em si, né? Tu falou aqui problema de taxa de juros, problema de inadimplência, problema, enfim, né? Também potencial de crescimento desse mercado, potencial de absorção de produto, por aí vai. A gente trabalha com desenvolvimento imobiliário de expansão de cidades, de crescimento de cidades, então o desafio é ainda maior do que de incorporar. Novos endereços, né? Exatamente. Então, mercado acho que é um ponto importante. O outro é produto, né? Bom, o que a gente consegue desenvolver nessas áreas, né? E como que os produtos vão se comportar. E o outro é pessoas. Acho que o segmento imobiliário está meio que alicerçado nesses três pilares. E a minha primeira pergunta, assim, para ti, já nesse novo momento Cipasa agora, quais foram os principais desafios que tu encontraste, né, para gerir essa operação como um todo nessa posição que tu assumiu quando tu entraste no negócio? O que a gente tinha, né? A gente sabia... A gente tinha várias informações, né? Tinha os números financeiros, a gente sabia onde ficavam todos os projetos, que a gente visitou 100% dos projetos mais de uma vez. A gente só não tinha um fator que eram as pessoas, né? As pessoas a gente não tinha domínio 100%, porque você passa mais tempo no seu trabalho do que até na sua casa, né? E a gente não tinha essa convivência com a estrutura Cipasa, né? Como era o dia a dia, a gente sabia mais ou menos como funcionava. E a gente tinha um outro desafio também, que é operar nacionalmente, você não conhece as pessoas das pontas. E, cara, assim, a gente hoje tá muito... E a gente não conhecia também os sócios também, né? Que é outra coisa também, né? A gente... Tem o Rodrigo, né, que é da Cotiza, que foi o seu primeiro podcast, ele fala que você faz negócio pelas pessoas e não pela empresa, né? Muitas vezes. E, cara, essa métrica é 100% verdadeira também no nosso mercado, né? Porque formar o time de gente hoje que eu tenho foi bem desafiador, né? Pô, hoje meu time tá do jeito que eu gosto, pô, as pessoas sabem como eu penso e eu sei como elas pensam também, então tá muito fluido, né? A gente tá gravando aqui, eu tenho certeza que a empresa está andando, que as pessoas estão fazendo o que precisa ser feito, na velocidade que precisa ser feita. E aí, quando você vai, falando um pouco até de comercial, né? Quando você vai nas pontas, acho que essa foi a principal dificuldade, assim, nossa, porque a gente tinha um pilar, né? Entregar os projetos, então fazer a engenharia e vender bem, né? E depois o último era contencioso, que às vezes algumas obras atrasadas, ou quando a gente tinha algum tipo de atraso de entrega e tudo mais, que gerava algum contencioso mais grave, né? Mas vendas, obras e engenharia, né?
E as vendas foi um dificultador, porque pro cara do norte do país falar exatamente a língua que você fala, e o cara falar, pô, eu vou trabalhar e dar o sangue para esse cara aqui, puta, foram muitas visitas, né? Cafezinho, almoço que a gente pagou, almoço que o cara pagou pra gente também, né? Tentando entender o cara. Mas quando tu fala desse time de vendas, teu time de vendas próprio ou as imobiliárias, corretoras? Cara, hoje, assim, eu tenho praticamente 70 corretores Brasil, assim. Eu peguei com 10, e 10 é o cara tirando salário fixo mesmo, 5 a 6 mil por mês. Você sabe que corretor tem que viver de variável, pelo menos essa é a minha métrica. Ele tem que ganhar muito mais que isso no variável e ficar desconfortável no fixo, porque daí ele corre, visita imobiliária, faz rodar mesmo. Cara, peguei um monte de coordenador ganhando salarião ali, até mais, muito mais que isso, andando de carro zero e fazendo 1, 2 vendas achando que estava excelente no empreendimento. Sim. Então, cara, assim, a gente mudou muito a cultura das pessoas, a gente achou novos... Esse cara foi difícil de recuperar, porque eu já estava numa cultura meio degenerativa ali. A gente trouxe novas pessoas locais, a gente não migrou muita gente de estado, né? Achamos novas pessoas locais, introduzimos... Hoje a gente tem uma padronização 100% do Brasil de política variável, então eu já tenho um menu, então eu vou contratar um coordenador de produto. Eu tenho um menu, quanto ele vai ter de percentual e quanto posso dar eventual uma ajuda de custo. Meu gerente nacional, eu tenho um menu de quanto ele tem de variável, quanto eu posso dar de ajuda fixa. Então, isso ajudou o administrativo a entender, porque operar nacionalmente, meu escritório está em São Paulo e tem escritório em Goiânia. Para esse cara entender a operação, que ele, às vezes, nunca visitou um empreendimento nosso, é muito difícil. Né? Fazer o back-office, enxergar o que está acontecendo lá na ponta é difícil. E você sofre, faz trabalha com um monte de loteador, incorporador, você sofre. O cara vai rodar um contrato, às vezes num lugar que não dá para ter exigência de análise de crédito. Ou você vai rodar um contrato que o cara não entende que o cara trabalha no agro, que ele vai receber a safra em junho, ou em dezembro, ou em qualquer mês do ano. Então, implantar essa cultura de vir de fora para dentro foi muito difícil. Hoje, todos os meus coordenadores sabem quem é meu administrativo, pelo menos fizeram uma reunião de vídeo. Esse cara liga para ver se tem estoque voltando. Esse cara ajuda meu back-office a ver se tem lote vazio, se tem algum tipo de invasão e etc. Então, azeitar todo esse processo, né, que no final do dia a gente só está falando de pessoas, né, foi, eu acho que o mais difícil, acho que de tudo, né? Criar uma cultura pró-venda, né? Porque eu sempre falo nas minhas palestras, eu digo que existem dois tipos de incorporadoras, de urbanizadoras, de empresas de lançamento, de imobiliária, 2 tipos de corretor, 2 tipos de profissionais que nem nós. Só tem 2 tipos, que é o que vende e o que não vende. É isso, né? Se você não consegue entender que a sua empresa, que o seu negócio, ele está no time dos que vendem, é porque provavelmente tu não vende, né? E muitas vezes é isso, né? Quando tu coloca a venda como o mais importante, não qualquer venda, não vender a qualquer custo, a qualquer preço, né? Mas a venda como algo sempre importante e urgente no teu negócio, provavelmente tu estará no time dos que não vendem, né? Ou que vai estar lá com nem o teu gestor que tu encontrou quando chegaste, que é o quê? É o cara que vende 1, 2 por mês e acha que tá bom, né? Talvez esse seja o parâmetro de sucesso dele. Cara, vender 2 por mês. Tô enfiando dinheiro no bolso, comissão alta. Você me fala pra mim, cara, sucesso é tu fazer o máximo possível. Com as isso. condições que tu tem. É isso. Né? Se deu pra vender 100% do lançamento, sucesso, ótimo. Mas, cara, não, eu tive que ferir algumas das minhas condições para alcançar um resultado. Já não é sucesso. Né? Então, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas essa cultura, e eu concordo contigo, né? O mercado, o Rodrigo também fala isso, né? Eu brinco com ele, que é o senhor mercado. Então, o senhor mercado, ele se autorregula, a gente tem que saber como ler ele e como influenciar ele da melhor maneira possível que volte para nós o que a gente espera, pretende, precisa. O produto, cara, tá na nossa mão. Né? Se a gente acha que o produto não é bom, se a gente acha que não roda... Né? Eu lembro que o pessoal que está lá em São Paulo também, que é aqui do Sul, que é o pessoal da Idealiza, eu lembro do Ricardo Costa falando uma vez que a gente foi analisar uma área, muito tempo atrás lá, ele falou, não, a área é fantástica.
né? Acho que dá para desenvolver um super empreendimento, mas provavelmente tem uma melhor mais perto que ela para a gente desenvolver. Então, cara, a gente que escolhe as localidades, a gente que escolhe os produtos, né? Então, produto é uma coisa que está um pouco mais à nossa mão, apesar da gente ter as dificuldades de aprovação, tem todos esses desafios aí que mudam também de região para região, de local para local, mas pessoas, cara, é algo que sabe, tu falou, né? Pô, é admirável. Qual é o tempo que tu tá na frente dessa posição na Cipasa? 5 anos. 5 anos, cara, é pouco tempo. Para o mercado imobiliário é pouco tempo, não sei se você concorda. Totalmente. Mas, cara, hoje na região sul do Brasil, e imagino que nas tuas operações aqui do Rio Grande do Sul, tu já deva ter. Eu sei que tu já passou por isso, que a gente já trabalhou junto. Cara, achar um gerente de vendas, um gestor comercial para um produto, cara, é uma guerra. Não existe esse profissional. Tá ouvindo aí, quer virar gerente da Cipasa, da IB, né, de outras incorporadoras que eu conheço, que eu atendo, que o Ricardo me conhece, talvez não nas cidades que a gente está, em outra cidade, entre em contato com a gente, cara, o que tem de oportunidade é gigante, né? É engraçado, né? A gente lançou Guaíba lá, né? Produto, melhor localização da cidade, melhor produto da cidade. É a nossa dificuldade de achar gente, né, cara? Assim, gente qualificada que queira trabalhar, que queira fazer. Eu falo que nenhum produto é fácil, assim, né, cara? Eu acho que esse ano é o ano dos produtos bons. Os produtos ruins é melhor não lançar. A gente tá com essa cultura. Pô, tem fases do Brasil que tu botar pra vender, vende, né? Exato, mas... O mercado te compra. Mas eu acho que hoje, no geral, assim, você não vende um sapato, né? Não vende uma camiseta. Você vende um imóvel que talvez seja a compra da vida da pessoa. E aí, ser um produto bom, uma localização boa, e ter dificuldade para achar gente, cara, mão de obra é difícil. Hoje, quem eu tenho dentro da Cipasa, 70 pessoas eu conheço pelo nome, sobrenome, quando eu contratei, já falei com todo mundo, conheço pelo nome. E chegar nesse nível, né, e você tem lá e B também, chegar nesse nível de, você confiar 100% nas pessoas, é super difícil, né? E confiança, gente queira trabalhar, né? É difícil achar gente que queira trabalhar, cara. Cara, tu sabe que eu tenho uma palavra pra mim que resume isso, que é comprometimento. É isso. É difícil, como é difícil achar pessoas, parceiros comprometidos. Esse é um tema meu recorrente, toda semana, dentro das imobiliárias e com os corretores, inclusive, não só no meu time, né? Porque nosso time ali, a gente troca, a gente gere, a gente implanta cultura. Acho que é um pouco mais fácil, assim, da gente conseguir conduzir. Mas mercado imobiliário, eu sempre falo isso, né? Não sei se tu concorda, mas, cara, a gente tá, assim, tu foi lá para a área comercial porque é onde bate o coração, né? Que é onde entra o dinheiro no negócio, que faz todo o negócio poder girar. Cara, e a gente tem 100% da nosso setor, nossa área comercial terceirizada, com empresas que normalmente a incorporadora não tem nenhum contrato com aquela imobiliária, de parceria, Então, como é que tu gera um comprometimento sem um contrato? E esse cara que é o dono da imobiliária, ele tem um time de autônomos, que o comprometimento... em 2025, o comprometimento é o fio do bigode. É isso. Né? Dizer, não, eu tô contigo, Ricardo. Conta comigo. Né? É duro isso, né? É duro, cara, que... Esse mercado é totalmente terceirizado, como você disse, né? Ele é totalmente terceirizado. E aí, como é que você vai fazer o cara da ponta? E acho que é o segredo também, né? Quem sabe fazer vai super bem, mas como é que você vai fazer esse cara que não tem salário, que reporta para um cara que vai morder uma parte da comissão que ele sabe que ele pode ganhar mais, que vai reportar para um cara que fica enchendo o saco dele toda semana perguntando se tem venda? Como é que você vai motivar isso, né, cara? E é um pouco do que a gente volta para pessoas de novo, né? Então, fazer a mágica ali do comprometimento desse cara enxergar que seu produto é bom, né? Que o corretor é o nosso primeiro cliente. No final do dia, resumido, é isso. Quem não tem essa cabeça, cara, ou tá fora do mercado, quem não gosta de falar com o corretor tá fora do mercado também, e quem acha que o corretor não precisa ser treinado, que eu acho que é um pouco do que você está fazendo aqui, né? Trazendo conhecimento, mas... também está fora do mercado, né, cara? Então, o ponto é... E aí vai um pouco também da nossa estratégia, né? Quando você vê que não tem muita força de vendas, aí as loucuras, né? Quando a gente passa quando a gente não começa a achar gente. Bom, vou pegar um cara do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste para trazer para o Sul.
Aí, pô, ano passado eu tava com confusão de chegar. Aí eu não conseguia mandar a gente pra cá. Aí você começa a entrar num loop de sentimentos e até um loop de o que eu vou fazer? Soluções. De soluções, cara. Que às vezes, pô, saem coisas muito boas, né? E essa falta de gente... o mercado se adapta, né? A gente se adapta a preço e as condições, e as vendas têm que se adaptar a tudo que está acontecendo e se adaptar às pessoas que têm disponível. Mas eu acho que nesses últimos, sei lá, 3, 4 anos também existiu uma profissionalização do corretor imobiliário também, que hoje quem não está profissionalizando o time ou quem não está tendo um time de corretores comprometido, cara, acho que está fadado ali há um tempo que a imobiliária vai morrer. E aí o que está acontecendo é os caras que se destacam, ou eles se fidelizam muito à empresa, por ter um monte de gente lá assim, né? Eu também tenho um monte de gente lá assim, ou ele acaba abrindo a própria imobiliária, que daí vai para uma segunda fase que aconteceu muito forte em Curitiba, que os caras bons de grandes imobiliárias acabaram abrindo as suas imobiliárias e montaram as Porto Alegre aconteceu a mesma coisa. Porto Alegre também. Eu falo de Curitiba porque eu vivenciei isso na veia, assim, de quando eu era na Brookfield, tinha aqueles Blue Weekends e tudo mais, que você vendia 200, 300 milhões no final de semana, que era loucura, né? Tipo, uma história à parte, acho que esse mercado aí que a gente viveu um pouco. Mas agora, acho que está existindo essa acomodação e essa profissionalização do mercado como um todo. Eu já nunca vi tanto corretor com um nível bom, né? De vendas, assim, o cara com conhecimento, faculdade. E, cara, isso é muito bacana, né? Porque a partir do momento que está existindo esse movimento profissionalizante mesmo, né? Cara, eu acho que a gente vai mudar de nível. Mas eu sofro um pouco com isso, porque, puta, pra achar gente boa, que a gente queira, que eu tenho em outros lugares, é difícil, cara, assim, é bem difícil. Aproveitando que a gente tá nesse tema aí, queria te perguntar o seguinte, né, cara? Dentro dessa dificuldade de pessoas, com 84 empreendimentos em 23 estados brasileiros, deve ter um monte de gente nos assistindo agora e perguntando, cara, mas como é que está a máquina de vendas da Cipasa, né? Como é que está estruturado o marketing, né? Eu tenho um mantra aqui no Sucesso de Vendas que é o seguinte, né? Marketing atrai, o comercial retém e a oportunidade vende. Né? Então, assim, às vezes o corretor acha que o papel dele é vender. De qualquer jeito. Não, o papel não é vender. O papel é pegar esse cliente que está circulando no mercado, provavelmente, se tu instigou nele a ideia de comprar, ele não está comprando. Antes de comprar, ele vai ver mais coisas, vai falar com mais gente. É como que eu retenho ele, né? Como que eu crio uma relação com ele, para que a hora que eu apresentar a oportunidade, ou o famoso depor, ou uma oportunidade de comprar nesse mês com uma entrada facilitada, ou enfim, né, ou uma unidade que voltou, enfim, né, para a oportunidade de vender. Essa história que eu vendo, que tu vende, isso aí é conversa motivacional. Motivacional, né? Total. Como montar essa máquina de vendas? Como é que está estruturado o teu time hoje, né? Teu time de marketing, quantos gestores tu tem hoje no Brasil? Tu já falou que tem 70... né, coordenadores trabalhando contigo. Como é que tá estruturado isso aí hoje? Depois que a gente estruturou o Fora, né, que são... Eu brinco que eu preciso ter um camisa 10, né? Mais ou menos como você opera também, né? O nosso coordenador local é o cara que vai mandar na operação. Esse cara, ele fala desde quando o meu mato do loteamento tá alto... até com o meu financeiro, se ele quer saber um status de um cliente que bateu lá no stand e ele precisa dar um retorno para ele, né? Essa cultura que a gente criou para fora. Aí depois foram uns 2 anos sofrendo para trabalhar o para dentro. O para dentro veio alguma venda fora da minha alçada, mas era importante colocar para dentro para começar a gerar movimentação. Mas esse cara aí, só voltando ali, o camisa 10 faz venda. Ele é o gerente de vendas também. Na verdade, ele coordena... Coordena as vendas. Hoje eu proibi 100% dele fazer venda. Ele tem que ter um corretor parceiro que traz de fora, ou ele montar um time próprio, e esse time próprio, ou se ele vender para um cara parceiro de fora, ele ganha a mesma coisa. Então, ele tem que gerar movimento de negócio. E assim, se 2, 3 meses ele não gerou um movimento de negócio, tá fora. Então... ele tem uma pressão também de executar. Aí, como é que eu vou medir, né? Porque, 23 estados, rodando, confusão e etc. Qual que foi a nossa estratégia, né? Assim, hoje dá para abrir bem a cozinha, porque já fez e
Se eu voltar em 23 estados de novo, daqui 5 anos a gente conversa de novo, mas... os pequenos estoques, quando eu tenho menos produto na prateleira, era mais difícil de eu levar gente. Então, tinha que ter um cara que, no começo, né, coordenava e às vezes fazia venda. Então, eu resolvi vários lugares assim. Hoje eu tenho praticamente 3 a 4 grandes estoques concentrados, que tá indo, eu tô zerando agora, e praticamente o resto eu zero até o final do ano, que era problema e não ficou mais problema, mas que dependia de mais coisas. E esses mais coisas dependiam de pessoas internas. Aí, eu estruturei a secretaria de vendas. Antes eu não conseguia fazer venda de sábado e domingo. Eu ficava louco. Um cara querendo comprar, bater lá na nossa porta, assim que a gente pegou a estrutura, né? E não conseguia rodar um contrato. Demorava 48, 50 horas para rodar um contrato. Aí você enlouquece o cara lá da ponta, né? Aí teu coordenador de vendas, o corretor imobiliário te abandona no segundo dia. Já abandona no segundo dia. Então, minha principal preocupação é colocar dinheiro nesse cara da ponta. A gente não pode se preocupar quanto esse cara ganha, né? É quanto ele me gera na empresa. Então, o comercial tem que ganhar bem. Tem que ganhar bem. Se ele ganhar bem, eu tô ganhando muito mais. Exato. Lá na ponta, né? Então, quanto ele me gera que é importante, né? E aí, aí estrutura a secretaria de vendas, que eu tenho hoje, eu rodo com 3 pessoas, porque eu tenho um sisteminha próprio lá, rodo super bem com 3 pessoas. Hoje eu faço em média 200 e poucos lotes mês, então 3 pessoas... Gerar 200 contratos mês aí é desafio, né? Cara, mas aí tá automatizado, porque o cara da ponta já sobe da forma correta, com a ficha certa. Documento. Ele consegue enxergar meu sistema, eu não fico escondendo muita coisa dele. Então, eu fui abrindo um pouco... Agora eu vou perguntar um negócio, detalhe do detalhe. Porque eu conheço algumas incorporadoras que fazem, outras que não. O corretor consegue lançar o cliente no teu CRM ou tudo passa pelo coordenador? Consegue, e às vezes, quando tem muito pouco estoque, eu jogo pro coordenador para não ter confusão. Mas ele consegue acessar espelho de vendas, consegue às vezes subir proposta, mas ele não enxerga algumas margens que eu tenho, né? Não tem alçada das aprovações, né? Isso, não tem alçadas das aprovações. Aí, depois de acertar o SEC Vendas, eu acertei meu time comercial. Até no passado, eu rodava todos os empreendimentos, eu e mais um cara. Aí, minha filha nasceu esse ano, a gente subiu de nível a empresa também, começamos a olhar novos negócios, eu acabei estruturando mais e eu contratei mais 4 pessoas. Então, são 5 pessoas ali na ponta do comercial, um gerente geral e os regionais, né, que cuidam de mais produtos. E embaixo dessa gama tem o local que cuida especificamente de um produto. E esse time são mais ou menos quantas pessoas? Mais ou menos. São 36 ativos, mais ou menos, e depois eu tenho mais gente, mas contar 36 ativos. E aí em cima desses 36 são 4, e em cima desses 4 tem 1. Aí um time. Vai falando de pessoas, né, cara? Meu gerente geral, demorei quase 1 ano para contratar, né? Porque no final do dia, a gente que você deve sofrer da mesma dor que eu, mas a gente que opera, gosta do negócio, cara, a gente é de segunda a segunda, né? Não tem sábado, domingo e tudo mais. 24/7. 24/7, horas por dia, 7 dias por semana. Esse 1/6 aí, cara, às vezes eu acho, assim, enfim, deixa pra lá. Mas aí, eu sofri um pouco também de profissionalizar essa passagem, mas foi necessário pro nível da empresa que a gente quer hoje. Então, a gente foi de fora para dentro, e aí depois disso, de estruturado, a gente começou a gerar muito mais propostas, muito mais oportunidades. Aí foi quebrar o gelo de uma empresa que estava na inércia, que era a Cipasa. A Vila vende super bem, sempre rodou bem. Cara, a gente roda a Vila... Tem lá praticamente 4 empreendimentos, são quase 4, 5 mil unidades, a gente roda com 6 pessoas. A Cipasa, que era um bicho grande e tudo mais, a gente refez tudo isso e começou a quebrar o gelo. Às vezes o atendimento com o cliente não conectava, a gente reforçou o atendimento com o cliente. O boleto do cara não chegava, a gente implantou o WhatsApp, implantou toda a parte de governança também, ficamos super rápido. O cara comprava o lote, às vezes ele não conseguia entrar no condomínio ou no loteamento no mês seguinte. Ou ele queria entrar na semana seguinte, mostrar para os parentes e tudo mais. E isso é bom, porque você gera novas vendas. Aí o cara não conseguia entrar no empreendimento. Então, cara, assim, foram muitos desafios aí no meio do caminho, né? Estou até sintetizando um pouco. Mas foi um pouco de fora para dentro, porque eu tenho... Acho que comercial é assim, né, cara? A gente tem que criar o problema para ter a solução, né? Porque
às vezes a gente acha que quer lançar o foguete para a Lua e ele vai até de São Paulo, Porto Alegre só. Você não consegue lançar para a Lua. Então, eu sou meio prático, assim. Vamos fazer o básico e o simples, o arroz com feijão, depois bem feito, depois eu complexo. Eu acho que a maioria dos erros, né, de grandes empresas e tudo mais, é querer fazer o complexo demais, e sendo que o arroz com feijão bem feito não é feito. Pô, você quer fazer uma venda no sábado, você quer que o contrato esteja na mão para aproveitar, para o cara não pensar no final de semana, ou o cara tentar enxergar a oportunidade. E aí, pô, tem um monte de empresa que demora uma semana para mandar contrato, aí é de enlouquecer, né? Então... Não, e aí, por outro lado, tu tá cobrando o time comercial, mas o time comercial tá gerando e não tá rodando outra ponta, é bem difícil. Eu falo que é discutir igual você discutir um projeto na prefeitura, você sempre tá errado, né? Sim. O comercial sempre tá errado. Você vai em qualquer empresa, a gente sempre tá errado. E aí, o ponto é, quando você começa a mostrar um pouco, o cara que é pró-negócio, né, a empresa que é pró-negócio, precisa entender, cara, que precisa estender o tapete vermelho pro comercial. Pô, o cara tá com a cabeça embaixo do sol ali, desafio de ficar trabalhando ali segunda a segunda, né? Sábado e domingo tá longe da família para ganhar dinheiro, né? No final do dia, esse cara tem que ser bem remunerado. E a empresa tem que entender isso também, né? E, inclusive, não só no que diz respeito, eu queria entrar um pouquinho também na parte de marketing, mas não só no que diz respeito da automatização e da prioridade dos processos, mas também dos investimentos, né? Eu sento com muito incorporador e eu faço pego um papel em branco assim, faço um desenho, boto a incorporadora, consultora ali, ou urbanizadora no meio, e falo assim, cara, ó, vamos ver aqui 4 pilares importantes da tua empresa. Como é que funciona, por exemplo, o teu time interno aqui? Contabilidade, jurídico e tal. Uma parte terceirizada, outra parte tem... Tá. O que tu diz para tua secretária? Ó, esse mês não vendeu, você não vai ganhar. Não, ela é CLT, é tudo certinho e tal. Eu falei, beleza. Aí eu faço uma flechinha, né, em direção. Tá, e como é que funcionam os teus projetos? Né? Tu fala pro cara dos projetos lá, o dia que vender você ganha e tal. Aí vai lá na prefeitura e fala, o dia que se vender lá, daí eu te pago, aí os licenciamentos e tal. Não, aqui a gente faz tudo certo, contrata os melhores projetistas, tem uma equipe própria e tal. Eu falei, beleza. Como é que funciona a tua obra? Tu vai lá e diz pro peão, ó, essa semana não vendeu, não vou te pagar. Aí, não, você é louco, a obra outro dia tá vazia, tá difícil um monte de obra e tal. Eu falei, tá bom. Como é que funciona o comercial? Aí o cara assim, se eu só pago se vende. Eu falei, beleza, tudo bem. O cara ganha 6%, né? Às vezes numa incorporação que deixa 14, 15, 18, 20% de margem, ou um urbanismo deixa 25% a 30% de margem. Pô, o cara em 30% de margem, o cara é teu sócio em 20% do negócio. Tá bem, eu só pago depois a remuneração pela venda. Mas até chegar na venda, quanto que tu investiu nesse cara? Marketing. Né? Como que tu virou a primeira opção na cabeça do corretor na hora de vender? Falei, cara, olha só, tudo que sai dinheiro na tua empresa, tu paga na frente. E onde entra dinheiro na tua empresa, tu só paga depois. Cara, se eu pegar aqui uma pessoa de 15 anos e falar, tem um negócio assim, vai dizer, vai dar errado. Né? Então, eu te pergunto porque eu sei que tu já implementou essa cultura de que, cara, a gente precisa não só investir nos processos de venda, mas investir para que as vendas efetivamente ocorram, né? E como é que funciona isso? Porque eu lembro que eu atendi a Alphaville e eu consegui furar uma bolha na Alphaville. Porque a Alphaville veio para o Sul, eu atendi uma entrega de estoque deles, uma entrega com estoque, e aí já veio o lançamento do Alphaville Porto Alegre, eu fiz meu primeiro lançamento lá em 2008. Nossa, falei, cara, que negócio apaixonante isso aqui, vender tudo no fim de semana, 90 dias de trabalho, é bem verdade, sim. Antes. Falei, cara, isso aqui é fantástico. E eu falei, pessoal, quero fazer outro. Mas Matheus, a gente só trabalha com times de marketing regionalizados para respeitar a cultura e tal. E aí, eu batendo na porta, né? Já estava fazendo projeto de estoque para eles em outras regiões do Brasil. E aí, dei a sorte, né, de eles irem lançar Teresina, no Piauí, e não ter uma empresa que fazia o que a gente fazia lá. Você foi pra lá? Teresina. E aí eu lancei, meu segundo lançamento imobiliário da vida, com a Alphaville. Foi super bem, foi, né? Teresina, foi super bem. 717 lotes lá em 7 horas. E, cara, imagina, não preciso nem te dizer, né? Tu conhece melhor que eu o Brasil inteiro. Foi um desafio monumental pra gente, assim. E eu consegui furar a bolha e trabalhar com eles no Brasil inteiro, né? Trabalhamos em 19 estados. Como é que hoje está estruturado o teu marketing? Tu tem um time interno, tu tem uma agência, tu tem agências locais. Como é que tu opera hoje isso? A gente mudou também, começamos de um jeito e terminamos de outro, né? Esse encurtamento, a empresa, é uma reflexão boa, né?
o comercial depende da obra. A obra depende do comercial, o marketing depende do comercial e da obra, e por aí vai, né? E o urbanismo, se você também não tem obra, né? Eu falo que urbanismo é igual obra de prefeitura, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Então, para lançar, você vai lá e risca a rua. Aí, início de obra, você faz um evento como se fosse um IPO para iniciar, para fazer um muro. E aí você vem nessa pegada, né? E aí, uma das coisas que eu coloquei na cabeça lá da estrutura que a gente validou entre os sócios o marketing comercial precisa estar na mesma caixinha. Concordo 100%, viu? Eu só penso marketing e vendas, senão... E, cara, existem muitas empresas que são diretorias diferentes, segregam e é uma guerra. Porque um fica colocando culpa no outro e a muleta fica lá, né? Então, o problema continua. O problema continua. Então, comercial e marketing embaixo da mesma diretoria. E aí eu criei mais uma caixinha aqui ainda dentro do marketing, que é o online também, que... A gente não pode fugir disso, que existem 3 caixinhas, né? Então, existem 3 gerências, uma comercial, uma de marketing e uma online. E aí, no começo, eu não tinha gente, né? Tinha que fazer tudo. Começar a decolar o jumbo, senão, se a gente também não vendesse, a gente ia quebrar. E a gente teve um crescimento muito bacana, assim, porque do primeiro ano que a gente pegou, né? A gente cresceu quase 200%. E a gente teve sempre um crescimento todo ano de 20% para mais. E ano passado a gente cresceu quase 50%. Nossa. Sem fritar preço. A gente tinha um preço limite, que era a tese de compra, que não era muito longe do que a antiga Cipasa aplicava. E aí, nessa loucura, né, a gente pegou 2 empresas que eu confiava, que eu conhecia os donos. E eu tenho uma relação muito próxima com os prestadores de serviço também, né? Assim, dono para dono, assim, que... meus funcionários também tem que ter essa cabeça de dono. Porque, pô, na hora de apertar, para quem que você vai entregar? Para um cara que você conhece bem, que já está fidelizado, ou para um cara que você conhece mais ou menos, que é um cara que fica te amassando toda hora, né? Então, eu sempre fiz essa questão de aproximar os fornecedores. Alguns até nem trabalhavam muito com loteamento, mais em corporação. E a gente operou no primeiro ano e meio aí a questão de 2 agências. Uma cuidava de Centro-Norte, outra cuidava de Centro-Sul. E aí, aquele negócio de contratar voltando para pessoas, né? Eu não consegui, no primeiro ano e meio, eu não consegui formar um time de online. Achar uma pessoa que eu queria, eu tinha 2, 3 pessoas na cabeça, consegui por um tempo, mas como estava mal estruturado ainda essa questão do online, né? E aí, na sequência, já veio a pandemia, eu acabei não conseguindo reter, foi a última coisa que eu acabei estruturando, mas, pô, deu certo, né? No final do dia, o online hoje é mais importante até que o off, né? De vez em quando. E aí, com essas 2 agências, foi legal até um certo momento, porque daí, quando a gente começou a pegar a mão dos empreendimentos, as demandas de marketing do comercial começaram a vir como, cara, uma tsunami em cima da empresa. Então, fazer evento, eu mandava o convite, o evento era sábado, eu mandava o convite na quinta-feira. E aí, pô, eu não conseguia mensurar, a agência não perguntava como é que foi o evento, o comercial também não passava porque ficavam brigando e etc. E a gente tomou um passo importante, cara, há uns 4 anos atrás, que eu acho que hoje, pô, é um diferencial da Cipasa, a gente faz muito bem. E eu até faço para terceiros agora também, que a gente internalizou uma agência de marketing dentro da Cipasa. Então, hoje eu tenho um diretor de criação. Uma house interna de marketing. Eu tenho um redator, eu tenho... E aí, eu cobro mais barato da Cipasa, eu economizo dinheiro no final do dia, porque eu acabo fazendo melhor porque eu estou focado nos meus produtos e a minha demanda é o que eu quero, né? O que o meu time comercial e o que a minha gerente de marketing quer. Então, a gente acabou criando esse braço que hoje acabou fazendo um pouco o que você faz aí também, né? A gente até fez coisas juntos aí, que é muito legal também. Que você... Eu já vou deixar o depoimento aqui, pessoal. Funciona, viu? A gente já trabalhou junto, já lançou junto e o time de marketing é fera. Funciona. Você fez o comercial, eu fiz o marketing. O comercial sempre contato direto com o marketing também. Então, a gente acabou criando essa estrutura interna que custa dinheiro, mas, obviamente, se eu tenho um volume de produtos na prateleira bom, que acabou suprindo a demanda. E hoje eu rodo as campanhas com isso. Pô, ano passado a gente fez uma campanha com a Hortência, no ano de Olimpíada. A gente conseguiu fazer uma campanha super legal,
de More no Cipaz, a gente tinha os empreendimentos prontos, o último teve o ano passado, a gente acabou chamando a Hortência, que foi super bacana e, pô, eu acho que hoje se eu fosse começar de novo uma empresa, comprar uma outra empresa, começaria exatamente com essa estrutura que roda super bem. E aí, por último, o online também, eu incorporei no mesmo chapéu ali do comercial e do marketing também. Então, quem manda lead, quem não manda lead, meu empreendimento não manda lead. Eu falei, cara, eu não quero ouvir isso em reunião, eu quero que o comercial já reclame para o marketing, para o negócio, para gerente de não online. Me traga um problema, me traga a solução. Exato. E aí a configuração lá de Facebook, Instagram. A gente fez uma parceria agora com o ChatGPT também. Então, a parte de pré-atendimento, a gente está automatizando. Hoje, 24 horas, se quiser falar com a Cipaz às 3, 4 da manhã, eu consigo te atender bem. E tem um cara na ponta para te atender no outro dia no horário comercial. Perfeito. Cara, minha produção que já está dizendo que a gente está chegando no final. Tem que ter 4 horas de podcast. Exato, os dois falam bastante. Vamos falar um pouco, falando bastante do passado, das histórias, da estrutura atual, né? Mas queria te perguntar um pouco sobre como é que tá vendo o mercado daqui para frente, né? A gente vive um momento macroeconômico bem instável, a nível de Brasil, nível de mundo, né? Outro dia eu conversava com um investidor, a gente está estruturando alguns negócios aí grandes, até na casa de 1,5, 1,8 bilhões de VGV em bairro planejado e tal. E a gente conversando sobre isso, mas como é que vai funcionar e tal, porque às vezes quem não é do segmento imobiliário também não enxerga tanto, né? E eu sou um cara que eu vejo que todas essas questões que causam instabilidades financeiras mundiais ou nacionais beneficiam a médio prazo o mercado imobiliário. Porque, cara, a bolsa começa a oscilar demais, Estados Unidos começa a taxar todo mundo e tal. A tendência é aquele investidor não tão profissionalizado do mercado financeiro, ou ele ir para investimentos com rendimentos mais baratos, menores, né? Com rendimentos menores, e aí para sair um pouco do risco, e aí ele vai diversificar o investimento dele e vai voltar para o investimento mais seguro, que é o mercado imobiliário. E eu sempre falo que lote é o melhor produto que tem para vender para esse investidor, principalmente para o não profissionalizado. O investidor profissionalizado já é outra história, o cara vem para fazer galpão, o cara vem para comprar andar inteiro, o cara vem, enfim, né? E vem numa outra condição, às vezes num outro momento de compra, às vezes hoje em dia até participando aí de SCP, né? Cota terreno e por aí vai. Mas como é que tu tá vendo o mercado? Como é que esse PASA tá vendo? Tu acabou de falar aqui, né? Teu estoque tá terminando. Né? Graças a Deus. Que não é tão bom assim trabalhar estoque, né? É bom trabalhar lançamento. O que tem lançamento pela frente? O que vocês estão olhando? O que estão vendo aí pro mercado? É agonia, né? Que você vê terminando um trabalho legal e a gente também ter que segurar a estrutura, né? A gente olha muito para custo, assim, sabe? Ter otimizado, porque é rentabilizar a empresa mesmo. Para os lançamentos novos, a gente está atuando nas segundas fases dos projetos. A gente tem 3 para esse ano. Continuar um pouco da nossa tese que a gente construiu, formou um novo endereço. Então, a gente está olhando para as segundas fases de projeto. Sim, como a gente olha o mercado, é um momento delicado, né? Com R$2.000, você consegue aplicar 18% a 19% ao ano sem ter zero de risco. Então, é ruim para nós, assim, como mercado como um todo. Mas para loteamento, eu acho que é uma oportunidade boa, porque sempre foi incorporação, né? Prédio, casa, condomínio de casas e etc. E agora o loteamento em si, ele está num momento bom porque o nosso financiamento é direto. Então, hoje o repasse de um apartamento com chaves, né? A parcela do cara que era 5 mil virou 8, 9. Muita gente desenquadrou, né? E não só desenquadrou, como muitas vezes não tem dinheiro para emprestar, né? Os bancos estão segurando. Não tem dinheiro, e aí você vai para um crédito mais caro, cada um ponto percentual da Selic, você desenquadra 3, 4 milhões de pessoas, né? Quanto a gente já subiu? Tava 2 há 3, 4 anos atrás, né? Então, e aí o loteamento... O que aconteceu, né? Quando a Selic lá na pandemia desceu a 2, o cara reclamava que eu cobrava 12 mais IPCA. Né? São Paulo, 100% dos meus empreendimentos, a taxa de juros, quem quer financiar a longo prazo, 12 mais IPCA. E fora é 8 mais IPCA. Ah, não, tá muito caro. Hoje, financiamento direto. E aí a gente está passando por um mercado interessante de loteamento também, que vários bancos estão abrindo a porta
para financiamento de casa, mas construção. Tinha até uma reunião ontem sobre isso, que pode ser que a gente vire as chaves do loteamento. Então, aquele caixa para o empreendedor, de vez de fazer um CRI, que hoje está super impossível, né? Porque todo mundo está penalizando muito, né? Penalizando um financiamento à produção, que hoje grandes bancos e até bancos que não estão no atacado, assim, no varejo, estão fazendo também. Então, a gente está vivendo um momento interessante no mercado de loteamentos, mas a gente está olhando com bastante cautela, está lançando coisas que a gente tem certeza que vão bem para este ano, né? Porque nossa rodinha tem que girar, mas a gente acha que produtos bons vão acabar vendendo, né? O mercado imobiliário... Tu tem um pipe aí do que tu... Cara, VGV, alguma coisa prevista nos próximos 2 anos, pelo menos? De 300 a 400 por ano, assim, milhões. Com um crescimento um pouquinho para mais. Assim. Foco em alguma região específica do país? Não? São Paulo, que a gente sempre gosta, sul do país, pô, a gente adora também, muita renda formal. Centro-Oeste tem que ter, né? Centro-Oeste tem que ter. Tem muito dinheiro também. A gente tem 2 projetos lá. Nordeste, estamos olhando com cautela também, está sofrendo um pouco. E Norte está sofrendo um pouco também, mas a gente tem projetos lá para fazer. Então, uma visão global, mas aí também eu falo que eu já entrei numa nova fase aí de vida que a cada 5 anos nosso mercado sofre. E acho que a gente tem que esperar um pouco para ver, e aí sempre vai ter prós e contras, e eu acho que para loteamento a gente está muito melhor que incorporação, porque o nosso financiamento é direto, tem mais crédito vindo na construção de casa mais lote, os bancos e os fundos também estão entendendo muito mais do negócio de loteamento, que incorporação já veio desde lá de 2005, sei lá, para agora, todo mundo já entendia o que é vender um apartamento, fazer um repasse de chaves, fazer um financiamento de produção de obra. E hoje o loteamento virou um ativo, né? Assim, todo mundo entende que é um lote, uma matrícula individualizada, uma alienação fiduciária. E juridicamente também no Brasil a gente está muito mais seguro em relação a esses... melhorou bastante, né? Melhorou bastante. Bom, para a gente encerrar a última pergunta, a pergunta padrão aqui do podcast, né? Tô uma aguinha aí, porque tu colocou... A gente sempre... Já aprendi várias coisas aqui hoje, né? Mas tu trouxe uma visão que já me fez eu ficar aqui te ouvindo e refletindo ao mesmo tempo, né? Sobre essa relação, né? Vendas, marketing e obra. Né? Vendas, marketing e obra, porque no final de engenharia, obra, enfim, né? A gente tem outros setores paralelos, contábil, que muda às vezes na questão de contabilidade de cidade para cidade, mercado, dificuldade de aprovação e por aí vai. Mas, cara, tipo, a espinha dorsal do negócio, da onde vai sair o resultado mesmo, acho que é bem legal esse teu ponto de vista de venda, marketing e obra na engenharia. Para ti, e aí é para o Riquelme, né, não é para si Paz especificamente, até analisando dessa tua própria ótica aí, o que tu considera um sucesso de vendas? Né? Como eu falei no início aqui do podcast, a ideia é a gente desmistificar um pouco, assim, né? Porque cara, sei lá, tu falou lá 2015, que a gente passou um tempo ruim, né? Eu atendi muito incorporador grande naquela época e fazia muito feirão de imóvel. O feirão com a imobiliária tá, o feirão a Melnick acabou de fazer o Melnick Day aqui no Rio Grande do Sul, né? Que era onde a gente tentava desovar os estoques sem ferir muito a imagem dos produtos e tudo mais, né? E aí a gente ia para um feirão e vendia 60 milhões no fim de semana. Eu trabalhava na área de marketing, né? Não trabalhava com gestão comercial ainda. E o fornecedor, o cara que botava a tenda, o cara que fazia o buffet, o cara falava assim, não, como assim o cara vai me pagar parcelado aqui? Por que você negociava, vendeu 60 milhões? Eu falei, amigo, olha só, vamos fazer uma conta, vendeu 60 milhões. Quanto que entrou de dinheiro na empresa? Cara, custou esse evento aqui, com mídia, com não sei o que, custou 2 milhões. Entrou 1,5 milhão. Bota 1,5 milhão. Entrou em dinheiro 10% de entrada. 6 milhões. Tira 6 de comissão. Pô, cara, estamos falando de mais 3,5 milhões que já saíram. Tira mais 500 mil de premiação, bonificação, são 4. Com 1,5 do custo do evento, são 5,5. Entrou 500 mil no caixa. Né? E todo o mercado te olhava e dizia, porra, puta, sucesso de vendas e tal. Eu falei, cara, uma coisa é vender bem, ter um volume de vendas bom, acho que é importante. Eu falo aqui direto, né? Nada é mais caro que não vender. É isso. Nada é mais caro que não vender. Mas não dá também pra gente ir pro outro extremo e achar só porque vendeu muito que é um sucesso. Então, é isso que eu penso. Mas queria saber qual é a tua visão, assim, um pouco sobre
como equilibrar esses pratinhos aí no dia a dia, né? Cara, eu acho que existe uma maturidade, assim, acho que do processo, né, cara? Nosso mercado o ciclo é muito longo, né? Eu acho que, assim, olhando hoje, expor a menor quantidade de caixa possível, às vezes vender o mais caro possível, mas alongar uma obra para você expor ter uma liquidez dentro da empresa e não colocar a menor caixa possível da empresa e a maior margem possível da empresa, né? Então, essa equação é difícil de chegar, né? Eu vendi bem, eu tenho que acelerar a obra. Não necessariamente, né? Eu vendi mal e tenho que acelerar a obra para vender mais. Não necessariamente também. Então, não é tão simples assim, né? E não é tão simples. E eu acho que, você que está tentando trazer mais conhecimento para as pessoas, eu acho que a primeira tese que todo mundo tinha que aprender é enxergar a viabilidade do empreendimento como um todo. Quando você faz 2, 3, meio que você automatiza na cabeça, né? Então, eu tava brincando que novos negócios eu cuido lá também. Quem quiser trazer a área também para nós, você tá super bem-vindo aí. E aí eu tô sofrendo porque eu não rodo mais viabilidade, né? Outra coisa que eu não rodo mais. Mas eu enxergo e sei analisar bem. Então, se todo corretor, cara de marketing, engenharia, enxergasse e soubesse a viabilidade, e a viabilidade não é negócio complexo, é meio conta de padeiro, assim, né? Receitas menos despesas é o resultado. Mas se todo mundo conseguisse enxergar isso e entender que, você achar a equação certa de vendas e ganhar preço, você achar a equação certa de obra e ter uma linearidade de obra sem empreiteiro quebrar, aumento de material e etc. Se você conseguir regular receitas e despesas no ciclo, para mim, eu acho que isso é o sucesso do empreendimento, né? Acho que o sucesso de vendas é você conseguir lançar um produto, agregar o maior valor possível e ter o empreendimento valorizado no final, né? E aí, o loteador, para mim, no ciclo, é o cara que ganha menos dinheiro, porque o investidor foi lá, comprou a um preço de oportunidade, que segurou, e se você conseguir fazer um bom produto, esse cara vai ganhar muito mais lá fora, né? Quando ele... Percentualmente falando, sem dúvida, né? Percentualmente... Tá ganhando aí 50%, 70%, 100%. Exato, vezes, né? 100%. E na ocupação ali tem uma valorização absurda. Eu acho que hoje todo mundo tem que enxergar isso. O terrenista, o cara do comercial, o empreendedor, valorização imobiliária, que hoje, terra boa, projetos bons. Eu brinco quando bate um terreno muito bom lá na empresa, eu falei, cara, a gente tem que olhar 50 vezes porque alguém já olhou aqui ou alguém já viu, né? Então, tem alguma conta que não fechou. Alguma coisa que não fechou, tem uma contrapartida absurda, tem alguma surpresa aqui. Então, e aí, você criar projetos novos com valorização também é outro desafio também. Então, para mim, eu acho que, falando de vendas, né? Sucesso de vendas é você começar com preço 1, agregar, conseguir manter uma velocidade de vendas, né? Que é importante, linear, e você ter um crescimento e valorização do imóvel, que no final... o cara que comprou aqui no lançamento conseguir enxergar isso, e esse cara que comprou uma vez de você, ele vai comprar outras vezes também, né? Então, para mim, acho que isso é sucesso de vendas. Vender tudo no lançamento, às vezes é necessário. Não tenho caixa, preciso vender em fluxo curto, o momento da empresa é esse, vamos vender tudo no lançamento. Pode ser uma opção. Tem muita gente que prefere vender tudo no lançamento e não expor caixa. Acho que é uma cultura, né? Depende da cultura da empresa, depende do que você quer, depende dos caras que estão sendo investidores. Né? Eu, na verdade, acho que está tudo certo, tá? Concordo contigo, acho que está tudo certo. A questão toda é que, muitas vezes, eu presencio isso no meu dia a dia, né? O corporador nos chama, fala assim, não, eu quero vender tudo no lançamento, porque eu não quero... Porque é uma cidade longe da minha base e tal... Só que eu quero vender em 36 vezes sem juros. E eu falei, cara, a conta não fecha. E o meu produto é 2,5 km do centro, o pessoal achar longe, numa região popular, e eu quero vender com um preço mais alto. Eu falei, bicho, não tem mágica esse negócio, né? É impossível calibrar, cara, assim... tá bom, vamos separar 20 unidades, eu preciso vender 30 unidades a fluxo curto. Beleza. Eu quero Vamos buscar, né? Aí você faz uma estratégia para isso, até nem coloca no lançamento. Você faz um pré-pré ali. Um pré-pré. A gente fez lá em Guaíba, né? Deu certo? Deu um volume bom de lotes. Deu volume bom. Para investidor. E aí chega o
financeiro da empresa e fala, não, então, você tem que vender 50 unidades assim, 50 unidades assim, 50 unidades assim. Você pode ter certeza que a última coisa que vai acontecer é isso, né? Essa curva aí. É essa curva, cara. Então, a venda, né? Eu brinco que é tentativa e erro e conhecimento de mercado. Então, se você tem essa visão comercial, né? E eu acho que todo mundo deveria ter, e é difícil ter pessoas na empresa que tenham a visão aguçada comercial, né? A gente erra muitas vezes e acerta muitas vezes também, né? Mas o mais importante é mais acertar do que errar, né? Porque daí você consome o seu estoque. Mas é difícil, principalmente que não é do mercado, né? Loteador, tem muito loteador que não é do mercado, ele tem essa visão ampla desse target, né? Onde eu quero chegar. E aí eu falo que a venda tem que ser igual uma pista de avião. Você tem que pousar ele em algum lugar. Se é um pouquinho no começo ou no final da pista, você tem que pousar dentro da pista para terminar em segurança. Né, dentro da sua margem de erro ali. E tem muita gente que, pô, eu quero acertar no começo da pista. Não, às vezes você vai acertar no final da pista, mas você acertou ali, tá dentro do seu range. E aí, para mim, tá o erro aí, e aí é onde o comercial começa a enlouquecer, né? Porque você começa a ficar muito travado, e comercial muito travado ali com a camisa de força, você mata, né? E é isso, aí tu não tem venda, e aí a falta de venda é aquela história. Chega uma hora que tu não consegue mais enxergar a solução, e às vezes não tem mesmo. Às vezes tocar obra e esperar o tempo para conseguir vender. Eu tive um produto de incorporação mesmo, que eu recuei. Eu falei, cara, nunca mais, desde os 17, eu tenho 37 hoje, desde quando eu comecei a trabalhar, eu tive um produto que eu recuei. Eu falei, nunca mais quero passar por isso, porque recuar um produto dá muito mais trabalho do que você aprovar, desenvolver, confusão, perde dinheiro. Então, hoje tem que ter muita cautela aí nesses pontos e você tem que ter o ciclo bem azeitado, né? E tu sabe que tem uma busca que eu tenho muito grande, porque eu convivo tanto quanto tu, muito com corretor, com dono de imobiliária. Cara, o corretor de imóveis, ele precisa entender melhor o negócio da incorporação, da urbanização. Para ele entender exatamente a relevância do papel que ele tem, para ele entender exatamente qual o comprometimento que o incorporador, que o urbanizador, que a gente precisa dele. Porque senão, a gente fica nesse mercado aí do me engana que eu te engano, tamo junto, mas não tamo junto, e aí quando levanta o telefone, liga pro dono do imobiliário, não te atende. É né? isso aí. E, cara, a responsabilidade é grande. Né? Eu sempre falo, cara, não quer trabalhar o nosso produto? Não tem problema. Me fala, não quero trabalhar, provavelmente a gente vai construir uma relação bem melhor do que se tu me disser, eu vou trabalhar e chegar na hora do pega pra capar, como diz aqui no Rio Grande do Sul, o cara não tá ali, não tá do teu lado, Não tá ali. né, pra te ajudar a cumprir aquele desafio ali que todo mundo se comprometeu. Então, acho que, assim como a gente entende do teu lado que é difícil fazer o time interno entender essa parte aí, né, da necessidade de vender e de tudo que acontece, o time externo também precisa evoluir, precisa crescer em relação a isso. E vai ser só, né, com a gente vindo aqui, gravando um podcast, dedicando uma parte do nosso tempo e tudo mais, né, passando conhecimento. Eu estava comentando contigo hoje, antes da gravação, que o sucesso de vendas, a ideia é que ele seja muito mais, né, do que só um podcast. A gente vai criar uma plataforma. Tu já está aqui convidado. A hora que a gente estiver na plataforma aí, que tu tiver de conteúdo, né, de toda a sua experiência, são 20 anos aí de mercado, né, tenho certeza que tem muita coisa para contribuir, muita coisa para compartilhar, e a gente vai procurar criar canais e formatos para que profissionais que nem tu possam fazer isso, e inclusive, cara, sendo bem honesto com quem está nos assistindo, monetizando isso, porque, cara, pô, são 20 anos, muito quilômetro rodado, né? Eu brinquei, muita milha. Eu brinco que eu já dei aula em pós-graduação, né? Foram praticamente 3, 4 anos e minha mãe é professora lá de casa, né? Eu falo que você dar aula, né? Você dedicar um tempo seu, às vezes ganhando muito menos do que você deveria ganhar, vale né? Porque professora ali no Brasil, você sabe, né? E, cara, é uma dedicação e hoje eu falo que as pessoas precisam escutar um pouco mais e enxergar um concorrente seu como um aprendizado, um erro ou algumas coisas que você teve como um aprendizado também, né? Eu acho que tem coisa muito valiosa. Eu brinco que sempre olhar para o futuro, mas aprender com o passado. E
E esse ponto dos corretores, acho que é uma crítica minha, mas é construtiva, os corretores, eles precisam se especializar mais em entender o outro lado também do loteador. Do negócio. Do negócio, como um todo. E, cara, nada mais gostoso quando você pega um corretor que também é loteador, empreendedor, que o cara entende a sua dor, ele vai pedir 10 mil panfletos, mas ele vai saber que tá sangrando de algum lugar os 10 mil panfletos e ele vai usar da melhor forma possível, né? Então, quando o ciclo, e é mágico, né? Quando o ciclo se entende, né? Hoje, meus coordenadores das pontas, a gente criou uma universidade dentro da Cipasa, as pessoas, o cara da engenharia fez uma apostila lá de 40 minutos explicando como é que funciona a empresa, o cara da contabilidade, e a gente chamou todo mundo. E a simetria de informação que tem no nosso ciclo, né, por ele ter muita gente envolvida, é muito grande. Então, eu falo, para que esconder se o cara pode aprender o ciclo inteiro e ele pode se especializar, porque a partir do momento que ele for falar com você, ele pode até pedir uma comissão a mais, porque ele fala, pô, esse cara é bom, né? Esse cara tem que estar com a gente, vou pagar um prêmio a mais para esse cara, vou pagar um prêmio a mais para essa imobiliária que tem caras bons. Sim. Então, não é só ouvir, mas também monetizar, né? E até porque a gente tem eu me coloquei nessa obrigação e tenho feito nos últimos tempos, e agora a ideia é começar a compartilhar, a gente porque tu criou um método dentro da Cipasa, que pode servir para muita gente. Sim. Né? E a gente sabe que nada pior para a Cipasa que ela ir lançar um produto hoje numa segunda fase de uma área que ela já empreendeu e o vizinho do lado ter ido muito mal, ou não ter vendido e não ter entregue. A gente sabe que o nosso mercado ele é muito mais de construção de share do que de tomar um share do outro. Né? Então, eu acredito muito nisso. Então, tu poder compartilhar a tua metodologia de trabalho para que o teu parceiro de mercado consiga performar melhor, que vai impactar na performance futura do teu próprio produto, é uma visão que a gente precisa construir, na minha opinião. Né? Eu acho que esse é muito o caminho. E tu falou de corretor aqui também, eu lembrei, cara, é cada corretor que chega me oferecendo área com uma matemática que não para em pé, assim, faz aquela viabilidade de papel de pão que a gente falou, sabe? Olha só, são 60 hectares, então o aproveitamento da área deve ser o quê? 50%, 55%. É isso. Aqui roda lote no plano diretor de tantos metros quadrados. Cara, eu tenho que vender lote aqui a R$500 um metro quadrado. Aí tu vê quanto o cara quer pela área mesmo, o cara tá querendo aqui 20% do VGV. Falei, bicho, isso aqui é o preço de permuta, não é preço de compra em dinheiro. É isso. E outra coisa, eu não indico ninguém comprar em dinheiro. Pode ser que hoje tem investidor que estão comprando. E o cara, bacana, né? e o corretor, hoje a gente recebe umas 70 áreas por semana lá na empresa. Por semana? Por semana. Caraca. Aí, de novo, meu time são 2 pessoas só rodando, a gente consegue montar um método. E aí, de novo, a especialização, né? O cara viu o zoneamento? O zoneamento hoje, 99% das prefeituras está lá no site. Ele viu quanto dá para ocupar, se tem área verde, ele visitou a área, né? Aí hoje eu simplifiquei o processo como um todo. Falei, me manda um KMZ e um breve descritivo. Eu tenho um manual de como o cara manda a área para nós. Tá, vai ser uma coisa que nós vamos fazer. Vai ser o primeiro vai ser nosso ponto de partida. Vamos fazer o método Riquelme de como apresentar uma área para um urbanizador. Cara, porque é brincadeira. Se o cara eu já pensei em fazer isso também, mas se tu já tem pronto, eu não preciso fazer. Né? Vamos vender o teu método aí para a turma. Porque, cara, pelo amor de Deus. Né? Vem cada Frankenstein aí que... E aí, se for pensar, o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, né? Assim, reflexão da vida, né, cara? A gente tem que aproveitar a nossa jornada aí e o tempo, cara. Quanto tempo você quer estar com a sua família ali? Você quer estar mais tempo em casa? Usufruir da grana que você ganhou durante o tempo, né? Aí o cara vai lá, perde tempo em falar com o proprietário de terreno. E aí avaliando, às vezes, a área errada. Aí o cara perde tempo em mandar um e-mail e às vezes ele manda para 500 pessoas, né? Às vezes você pode focar num loteador, por exemplo, a Cipasa tem perfis de loteamento. Então eu não olho áreas abaixo de 150 mil metros de 15 hectares, 150 mil metros de tamanho. Então aí tem um cara que me manda uma área com 5 hectares. Por mais boa que seja, eu não vou olhar. Para em pé. Então ele já perdeu tempo comigo. Aí, entender a necessidade de cada loteador também. Hoje eu estou tentando ter caras específicos, né? Caras que mandam áreas boas, corretores. Porque aí tem a diferença, né? O corretor que vende lote e o cara que vende e o cara que traz terreno, né? O Nilo, por exemplo,
É um cara... As portas já teve aqui no sucesso de vendas já. Pois é, eu vi também, eu acompanho. E aí ele é um cara super especializado em fazendas e loteamento, né, natural. Áreas. A gente fechou recentemente uma área lá com ele, super boa. Então, existem métodos que, você ganha tempo, né, com loteadores, aprendizado, tudo mais que o cara, às vezes, o cara tá com uma burocracia. Eu falei, cara, sempre me manda lá em novos negócios, @Cipasa. Aí o cara vai lá e me manda no WhatsApp. Falei, cara, legal, olhei aqui, às vezes tô com tempo, olho, abro no Google e tudo mais, vejo a localização, vejo alguma coisa. Legal, mas me manda lá pra gente cadastrar e colocar seu nome e RG, porque às vezes eu recebo a mesma área 3 vezes no dia. Então, isso é super importante, porque existe um método de cada empresa e, às vezes, cliente você conta na mão, né, cara? Assim, corretor bom que fecha mesmo, eu conto em 2 mãos aqui. E aí, o cara respeitando o seu processo e você entendendo a necessidade... Legal. E aí o cara, quando ele me conhece, ele me manda um e-mail a primeira vez, eu chamo ele lá no escritório, tomo café com ele, me apresento o time, falo, essa pessoa que recebe a área, essa pessoa que vai analisar, essa é a minha arquiteta que vai fazer o estudo. E aí, a visão fica muito clara, né? Ele entendeu o processo. E às vezes, e aí eu fico puto, às vezes, né? Com português, com o cara administrativo que tá lá debaixo, esse cara só me mandou besteira, esse cara não sabe o que a gente faz. Você ligou para ele para explicar o que a gente faz? Ou montou uma premissa do que a gente olha? Sim. Né? E, cara, é um negócio... Mandou manual. Mandou manual, Aí, parece até ridículo, né? Manual. Né? Você não vai na autoescola para aprender a dirigir o carro no começo. E, cara, é a mesma coisa. vai trabalhar com a Cipasa? Vamos... Não é regra, né? Eu acho que é para você padrão. Otimizar melhor o seu desempenho. É isso aí. Cara, sem palavras, muito obrigado. Obrigado aí. Desculpa o convite meio de última hora, mas quando eu vi que tu estava em Porto Alegre, eu falei, se tiver espaço na agenda, a gente não pode perder a oportunidade. Imagina, prazer. As portas aqui do Sucesso de Vendas estão abertas, o Sucesso de Vendas não é meu, ele é nosso. Né? Eu só estou aqui desse lado aqui de host, porque não achei ninguém para colocar no meu lugar. Né? Mas assumi a responsabilidade e quero tocar, mas ele só faz sentido se... pessoas que nem tu aí, que nem essa turma que a gente comentou aqui, que tem passado aqui por esses microfones, também abraçarem junto a ideia, o projeto e também colaborarem, trazendo ideias novas. Então, cara, estou e estamos à tua disposição aqui. Brigadão. Quiser deixar um recado pra turma aí, fica à vontade. Obrigado. Prazer estar com você aí. Sempre aprendemos junto aí, né? Quando a gente se encontra e, tô à disposição. Eu falo que eu preciso separar um tempo aí de formar pessoas, né? A gente ganha dinheiro, tá na correria aí, mas esse tempo de formar gente, pessoas e etc. é super importante. Acho que todo empresário deveria ter uma obrigação aí de reservar uma parte da parcela. Eu acho que encontrei um propósito, uma missão aí pro resto aí quando estiver atuando no mercado de ajudar a gente a ser mais profissional. Eu gosto do tema, né? Então fica fácil de trazer aí para todo mundo. Muito legal. Bom, gente, para vocês que ficaram conosco até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. O Riquelme acabou de falar que tempo aí vale dinheiro, vale ouro. Espero que a gente tenha gostado, que a gente tenha contribuído. Já falei no início, quer participar, entre em contato conosco pelas redes sociais, que tem espaço. Sucesso de Vendas é uma plataforma, um espaço para quem quiser vir aqui contribuir, para que a gente tenha um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Meu nome é Matheus Lamper, eu sou host desse podcast. Tu também pode ser um dia se tu quiser. Fica com a gente, ativa o sininho aí pro próximo episódio e até a próxima. Valeu e um abraço.